Bora, Espírito Santo, de volta ao nosso curso preparatório de matemática para você que vai fazer a prova do processo seletivo técnico integrado do IFES. Trazendo agora a questão de número 15, caiu na última prova, hein? Última prova mais recente que o IFES aplicou aí para técnico integrado. Não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp, essa é a primeira mensagem, para você poder discutir IFES lá com a galera, hein? Beleza? Olha lá. Paulo é um exercício de trigonometria. Esse conteúdo cai. Inclusive, antes de começar tudo, dá uma olhada na aula da série Tudo que você precisa saber de triângulo retângulo. Lá tem todas essas informações a respeito de seno, cosseno e tangente, tá? Que são conhecimentos, são conteúdos relacionados à trigonometria. Mas estão na aula de triângulo retângulo, que envolve triângulo retângulo. Você vai ver que esse triângulo aí tem um ângulo de 90 graus, beleza? Você tem um tempo a mais? Pega papel, anota, porque você vai fazer um formulário. Diversas fórmulas, ok? Assiste para poder entender e para você se dar bem na prova do IFES. Olha lá. Paulo mora perto de um rio que possui um pequeno trecho com margens paralelas, conforme a figura a seguir. Para calcular a largura desse rio no trecho descrito, Paulo observou um ponto C na margem oposta e marcou um ponto B na margem em que estava, de tal forma que o segmento BC fosse perpendicular à margem do rio. As margens do rio. Você está vendo o desenho aí. Onde que o Paulo está? O Paulo está nesse ponto B de bola. Aí ele marcou um ponto C que está do outro lado do rio. Só que ele não olhou para qualquer ponto C. Ele olhou para um ponto C que tivesse um ângulo de 90 graus. Com relação à margem do rio. Certo? Você tem a margem do rio aqui, ó. Ele marcou um ponto C e esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Inclusive o exercício mostra isso. Lá no vértice B você consegue observar que você tem um ângulo de 90 graus. Aquele símbolo lá significa 90 graus. Depois ele andou 18 passos para um ponto à frente e marcou... 18 passos para frente e marcou um ponto A nessa mesma margem. Está vendo o ponto A. Para sair do ponto B de bola e ir até o ponto A, 18 passos rolaram. Certo? Bacana. Com o auxílio de um transferidor, que inclusive eu vou pegar agora, um transferidor, ele conseguiu medir o ângulo BAC. Então vamos pegar o nosso transferidor aqui para a gente poder visualizar essa situação. O que está acontecendo? Eu vou desenhar esse triângulo para você, ó. Rapidão. Esse aqui é um transferidor, beleza? Ó. Você tem ponto A, ponto B e ponto C. Opa. Isso. Ponto C lá em cima, ponto B, aqui está o Paulo, e ponto A. Aqui tem 18 passos. Bacana. Aqui nós já discutimos, tem um ângulo de 90 graus. Beleza. Legal. Sabendo que ele conseguiu medir o ângulo BAC. BAC. Aqui é o ângulo BAC. E ele tem, nesse caso, 27 graus. 27 graus. Ok? Beleza, e daí? Sabendo que cada passo dele mede aproximadamente 80 centímetros. Então essa é a primeira relação que nós temos. Ó. Um passo do Paulo equivale a 18... Desculpa, não é 18 não, 80 centímetros. 80 centímetros. Bacana. Qual é a largura do rio em metros? Beleza? O exercício te dá seno de 27, cosseno de 27 e tangente de 27. E aí, você vê as respostas? Detalhe, todas as respostas em metro. Então nós vamos ter que passar isso aqui para metro. Quantos passos o cara deu? 18. 18 passos, aliás, um passo equivale a 80 centímetros. Mas o que é 80 centímetros, tá? 100 centímetros equivalem a 1 metro. Então 80 centímetros equivalem a quanto? Você vai fazer as contas e vai descobrir que x é 0,8 metros. 80 centímetros em metros equivalem a 0,8 metros. Beleza? Então olha só, um passo do cara em metros, apaga centímetros, que nós não vamos usar, equivale a 0,8. Bacana. E 18 passos? É o que o exercício quer saber. Eu vou chamar isso aqui de y. Pronto, para não confundir com aquele x lá em cima. Vou multiplicar cruzado, igual eu fiz lá. Na hora que eu multiplicar cruzado, eu vou descobrir que y, que é a quantidade
que é a metragem de passos dele em metro, é 0,8 vezes 18, certo? Daqui eu tiro então, que meu y é quanto? Eu fiz as contas aqui, encontrei 14,4 metros. Pronto. Já demos o primeiro passo no exercício. Próximo passo, vamos entender. Antes disso, esses 18 passos em metros, você já acrescenta 14,4 metros. Bacana? O que ele quer? Ele quer a largura do rio. Você tem um ponto B na margem de cá e você tem um ponto C na margem de lá. Ele quer a largura. E aí, presta bastante atenção, certo? Tá aparecendo aí para você uma chamada aí, né? Presta atenção. O que está rolando aqui? O que você vai usar nesse exercício? Tangente de 27. Vou te explicar o porquê. Você quer essa medida e você tem essa outra, certo? Aliás, antes, tangente de um arco qualquer. Vou chamar de θ esse arco. Tangente de um arco qualquer, quem é? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Já anota isso aí. Bacana? Tá, vamos lá. Que ângulo que eu estou trabalhando? 27 graus. Então, tangente de 27 graus é igual. Cateto oposto, medida do lado que está de frente ao ângulo que eu estou trabalhando. Ó. É o próprio L. É exatamente aquilo que o exercício quer. Cateto adjacente é aquele que não é hipotenusa e não é o oposto. É aquele que está próximo do ângulo, está colado com ele, certo? Não está de frente dele e nem é hipotenusa. Hipotenusa é o lado que está de frente ao ângulo de 90 graus. Então ele não é oposto, ele não é hipotenusa, então só pode ser isso aqui. Cateto adjacente. É o segmento que está colado no ângulo aqui, ó, certo? 14,4. Aí você vai pegar as informações do exercício, você vai olhar lá, tangente de 27 graus, isso aqui, 0,51. L sobre 14,4. Ficou torto aqui, né? Que atrapalha o meu toque. Vamos lá. Vamos refazer aqui. Ó, pá, L, 14,4. Então nós já vamos finalizar, ó. Esse L que eu quero, ele é o quê? Produto desse cara por esse cara. 0,51 multiplicado por 14,4. Aí você vai chegar ao comprimento de, fiz as contas aqui, é tudo aproximado, né? Porque a tangente não é exata, é um valor aproximado. Então isso aqui é 7,34 metros. Beleza? Legal. E aí você olha lá para as opções do exercício e vai perceber que a opção correta para esse exercício é a letra A. Aqueles detalhes, hein? Não se esqueça de entrar no nosso grupo. É lá que tá a galera. Mais de 200 pessoas discutindo no Instituto Federal do Espírito Santo. No exato momento que eu gravo essa aula, são mais de 200 pessoas. Tá ok? Eu vou te guardar por lá e retorno em breve com mais aulas aí para o IFIS. Até!